Então, são 15 para as 3 da manhã e eu acabei de ver um vídeo de um youtuber, acho que chamado Tio Lu, e ele está falando no seu vídeo sobre o arrebatamento, sobre aquele dia que toda a igreja aguarda. E ele, nos seus comentários, nas suas reflexões, ele diz que não importa o dia, a hora, ninguém sabe que Jesus vai voltar para pegar a sua igreja, mas que pode ser antes, durante, depois da grande tribulação. E ele mesmo acreditaria que seria depois da grande tribulação. E eu tenho visto aí outros vídeos com outros youtubers dando o seu parecer, o seu pitaco acerca dessa questão do arrebatamento, né, da volta de Jesus, do rapto da igreja. E resolvi também dar a minha opinião, dar o meu ponto de vista e o que eu penso acerca desse assunto. Porque se todo mundo pode dar sua opinião, eu também tenho o meu direito, né? E eu quero deixar aqui o meu entendimento acerca dessa questão do arrebatamento, né? Primeiro dizer que eu nunca tive uma convicção plena acerca do dia, da hora, porque, em primeiro lugar, isso está dito pelo próprio Jesus que não se teria, que não seria possível e que ele mesmo, o Filho do Homem, não sabia, naquele momento em que ele proferiu para os discípulos, qual seria o dia e a hora. Ele não tinha ainda morrido, ressuscitado e ido para o céu. E ele, naquele momento, não sabia, só o Pai sabia. Eu acredito piamente que depois da ressurreição e da assunção de Jesus ao trono, quando ele chegou lá, é claro que ele já passou a ter conhecimento desse dia, dessa data, desse momento. E isso também não vem ao caso, só o que eu penso acerca disso. Agora, eu penso que esse youtuber está equivocado, né, quando ele diz que, para ele acha que o arrebatamento da igreja, ou quando Jesus vai vir para pegar a sua igreja, vai ser só depois da grande tribulação. Isso não tem nada a ver, no meu ponto de vista. Eu nunca defini, né, uma coisa que venho até hoje ponderando, que se a igreja continuaria aqui ou não no início da tribulação, que vão ser um período de 7 anos, e em 3 anos e meio começaria realmente a grande tribulação. A grande tribulação começa a partir do terceiro ano e meio, né, desse período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, a famosa 70ª semana de Daniel. E eu sempre fiquei em dúvida se a igreja estaria aqui antes, seria arrebatada antes do início desse período de 7 anos, então, portanto, antes da manifestação do iníquo, né? Do aparecimento do iníquo, que viria para apresentar ao mundo uma solução, uma pacificação depois de um determinado período de caos, de guerra, que é o que a gente está vigiando agora, que está por acontecer. Então, breve estaria dessas questões acontecerem agora. A grande guerra de Gog e Magog, não a do Armagedon, a de Gog e Magog, de Ezequiel
38, né, 37, 38, o Irã, a Rússia e todo esse cenário que a gente está vendo se consolidar agora diante dos nossos olhos, seria essa guerra do Gog e Magog, e essa guerra seria um ponto de referência para a volta de Jesus, porque logo após essa guerra viria o plano de paz, e o plano de paz, já quem executaria ele seria o próprio anticristo, que emergiria do caos dessa guerra. Então, a minha questão é a seguinte: a igreja seria arrebatada antes do aparecimento do iníquo, então logo após essa guerra e esse grande caos, e entre essa guerra e esse caos e o plano de paz e o aparecimento do iníquo. O iníquo, o anticristo, só pode se manifestar quando o Espírito Santo se retirar da igreja, que é quem detém ele de se revelar ao mundo, ao planeta. Isso está em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala claramente acerca disso, né? Que tem um que impede essa manifestação, que é o Espírito, e o Espírito está na igreja. A igreja se retirando da terra junto com o Espírito, o iníquo estaria com o seu ambiente livre para se manifestar e enganar todo mundo que não recebeu o amor de Cristo. Então, esse é o primeiro entendimento, é que a igreja seria retirada por Jesus antes do início do período de 7 anos de tribulação. Então aí já é uma confusão, né? Porque chamam de grande tribulação todo esse período, não fazendo essa separação desses primeiros 3 anos e meio de tribulação, e depois disso, né, com a tentativa do iníquo, do anticristo, receber a adoração dos próprios judeus no templo, que é isso que vai marcar o início do segundo período de 3 anos e meio, e aí sim começa a grande tribulação a partir desse momento, com a recusa dos judeus em adorar o anticristo quando ele requerer essa adoração no templo. Isso vai ser a gota d'água, os judeus não vão se submeter a isso, e começaria então a grande tribulação. A tribulação começa nos primeiros 3 anos e meio, né? O período de tribulação, e depois começaria o período da grande tribulação, com essa negativa dos judeus em adorar o anticristo como Deus na terra. Então, há um grupo de pessoas, né, que acredita que o arrebatamento aconteceria nessa ocasião, antes da grande tribulação acontecer no mundo, na terra, a igreja seria arrebatada. E muitos falam acerca do arrebatamento acontecer na ocasião que os 2 profetas ressuscitassem e fossem levados aos céus, que a igreja também seria arrebatada nessa ocasião. Então, temos 2 momentos, ok? No início do período de 7 anos, antes do aparecimento do iníquo, do anticristo, e logo após a guerra, né, no meio dessa balbúrdia da guerra, até antes do aparecimento do anticristo. E depois, 3 anos e meio depois, com a morte das 2 testemunhas e o ressuscitamento delas, poderia também acontecer da igreja sair. A única opção que eu não creio de forma alguma seria no final
do período da grande tribulação, porque aí não tem sentido nenhum, né, a igreja ser arrebatada, raptada, no final do período, tendo passado por todo esse período de tribulação e grande tribulação. Né? O que algumas pessoas fazem confusão é entre o arrebatamento, o rapto da igreja e a volta de Cristo para reinar com a sua igreja no final desses 7 anos, implementando o período que se chama do milênio, né? Que tem muita gente que é amilenista e não acredita que vai ocorrer literalmente esse milênio, né? Mas isso é outra conversa. Eu nem entro nesse detalhe porque eu creio no milênio literal e no fim desses 7 anos que a igreja que estará já com Cristo nos céus vai vir com os anjos e vai reinar por 1000 anos. Eu creio assim, dessa forma. Agora, eu creio que a única opção que realmente não irá acontecer será essa de, depois de 7 anos, a igreja ser arrebatada. Isso é que não vai acontecer. A igreja vai retornar com Cristo, com os seus santos anjos, e ao fim de 7 anos de tribulação, grande tribulação, para reinar na terra com Jesus por 1000 anos. Isso é o que está escrito na Bíblia. Então, tio Lu, lamento informar que essa é a única opção que eu não creio de forma alguma. Também não sou o dono da verdade, a verdade é que é meu dono. E por isso eu devo confessar também que não estou, posso não estar 100% certo, mas estou mirando para acertar, porque a minha intenção é estar vigiando, assim como Jesus diz que a gente deveria fazer, como o apóstolo Paulo também diz que a gente deveria fazer, né? Porque em Mateus 24, Jesus diz que seria como nos dias de Noé, que seria como nos dias de Ló, e ele diz que nos dias de Noé todo mundo casava, se dava o casamento, comerciava, fazia tudo normalmente, até que o dia em que Noé entrou na arca, né? Então, Noé entrou na arca, a gente conhece a história de Noé e sabe que ele foi divinamente avisado, certo? Para entrar na arca 7 dias antes do dilúvio acontecer. Portanto, Deus escolheu Noé e avisou Noé, né? Ele ficou sem saber, pregando 100 anos, mas 7 dias antes, Deus avisou Noé, falou: olha, entra na arca que eu vou trazer a chuva e você tem que entrar agora. Então, foram 7 dias antes. Incrível, né? 7 dias antes. Então, isso me diz alguma coisa, né? Que Noé foi divinamente avisado e 7 dias antes do dilúvio ele já estava dentro da arca. Então, isso quer dizer o quê? Que como vai ser semelhante aos dias de Noé, todo mundo vai estar vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma, mas nós, que somos igreja do Senhor, vamos ser avisados e vamos entrar na arca 7 dias antes. Está entendendo, tio Lu? 7 dias antes. Então, isso é uma grande indicação. E a outra indicação é a seguinte: nos tempos de Ló, também seria semelhante como nos tempos de Ló. E nos tempos de Ló todo mundo fazia exatamente a mesma coisa, comia, comerciava, casava, se dava em casamento, até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra com a sua família. E se você for ler a história, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, você vai perceber que Ló estava lá e os anjos chegaram a Sodoma e Ló os abrigou. Né, os abrigou, e os anjos revelaram: olha, vocês têm que pegar as suas coisas, sair daí, pega tudo que é seu, os seus parentes, seus amigos, e sai, porque nós viemos aqui para destruir Sodoma. Então eles também foram divinamente avisados antes da destruição, da mesma forma que Ló. E
Eles estavam demorando, o anjo pegou pela mão e puxou ele, falou, vamos embora porque eu só posso destruir isso aqui depois que vocês saírem daqui. E assim foi feito, só quando eles saíram de lá é que os anjos fizeram cair fogo e enxofre do céu e destruíram Sodoma e Gomorra. Então, Ló também foi devidamente, divinamente avisado e foi retirado pela mão pelos anjos. Então, veja bem, tio Lu, a semelhança dos tempos de Noé e de Ló me diz que a igreja, aqueles que são escolhidos, eleitos do Senhor, serão divinamente avisados antes da destruição, amigo. Entendeu? Então não pode ser, isso é completamente antibíblico, anti-evangélico, sem querer detonar completamente o que você está compreendendo, mas biblicamente te explicando que se Jesus disse que seria como nos tempos de Noé e como nos tempos de Ló, a gente tem que perceber como é que foi que aconteceu naquele tempo. Todo mundo estava distraído até o dia que Noé entrou na arca e até o dia que Ló saiu de Sodoma. E aí a gente tem que perceber, vai ter um público desavisado, distraído, que não vai fazer nenhuma diferença dos tempos pelo sinal, por nada, mas vão ter aqueles que vão estar prestando atenção e que vão receber o aviso de Deus para entrar na arca e para sair de Sodoma, irmão. Não é verdade? Confere lá no texto e vê direitinho o que Jesus falou em Mateus 24, você vai perceber. Em Lucas 21, da mesma forma. Então você vai ver que Jesus, que nem você falou, que ouvia a palavra de Jesus, então Jesus falou isso, falou que seria como nos tempos de Noé e de Ló, né? E perceba, quando você for conferir, você vai ver que Noé foi divinamente avisado para entrar na arca 7 dias antes. E isso eu acho que é uma grande indicação de que a igreja a quem Noé representa será retirada do problema da tribulação 7 dias antes pelo próprio Deus. Ok? Tá ligado? E, como se não bastasse, a gente vai perceber que Ló, da mesma forma, foi divinamente avisado para sair de Sodoma, porque os anjos chegaram lá, avisaram a Ló e sua família, sua casa, e eles disseram textualmente, olha, não podemos destruir enquanto vocês estiverem aqui. A gente só pode destruir depois que vocês saírem. Por quê? Porque Abraão tinha orado, tinha pedido por Sodoma e Gomorra, para que não destruísse se tivesse 10 justos lá. Foi o máximo, o mínimo que ele chegou, 10 justos. E aí Deus falou, tudo bem, se tiver 10 justos eu não destruo a cidade. Só que acontece que não haviam 10 justos na cidade. E Deus se viu desobrigado de cumprir o trato que ele tinha feito com Abraão, na oração de Abraão, na intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Mas ele se viu desobrigado de cumprir porque não haviam 10 justos, só que ele se lembrou de Ló e se lembrou de Abraão, né? Então ele falou, eu vou destruir, mas eu vou atender em parte a oração de Abraão, e eu não vou destruir o injusto com o justo, eu vou tirar o justo, são menos de 10, mas eu vou tirar. Ok? Tá entendendo, tio Lu? Então, não tem essa. A igreja não vai sofrer o juízo e a condenação de Deus. A condenação de Deus não é para a sua igreja. A igreja está separada por Deus para não receber a ira de Deus, que vai ser derramada na terra nesse período de 7 anos da tribulação.
Agora entenda, esse período de 7 anos não é a grande tribulação. Começa a tribulação, aqui no meio, é a grande tribulação, 3 anos e meio. E no final desses 3 anos e meio, do período de 7 anos, aí sim você pode ler aquilo que você leu, que vai vir, todo olho verá e vai chegar e tal, e vai acabar com tudo e tal. Esse é a vinda de Jesus com os seus anjos e com a igreja para reinar por 1000 anos. Ok? Então, o que eu creio, e eu gostaria de trazer esse alerta para você, tio Lu, que disse que não é o dono da verdade, então eu espero que você medite nessa reflexão que eu estou fazendo contigo aqui, acerca do início, do meio, do período tribulacional, do milênio, do dia de Cristo, né, do juízo final, e o arrebatamento são coisas distintas, diferentes. E a igreja, por esse texto que você mesmo se referiu, de Mateus 24, de Lucas 21, aponta para as semelhanças do tempo de Noé e de Ló, né? E eu gostaria de chamar você à reflexão e você refletir acerca dessas coisas que eu tenho falado, né? Então, a minha crença é que a igreja ela vai ser retirada 7 dias antes, e que vai ser retirada antes que comece o período da tribulação. Nós estamos no início das dores. E quando a guerra chegar e o plano de paz for estabelecido, aí sim, querido, aí o anticristo vai aparecer e começa os 7 anos de período da tribulação, certo? Mas eu acredito que a igreja, a noiva de Cristo, não estará na terra para passar por essas coisas. E Jesus estava falando com os seus discípulos, e eu quero lembrar que eles eram judeus, certo? Ele estava falando com os judeus. É claro que a palavra ficou com os discípulos, né? Mas eu penso que você deve observar aí a diferença entre essas coisas que eu estou colocando, ok? E para o pessoal que está dizendo aí que não vai haver arrebatamento, né? Que essa questão do arrebatamento oculto é uma coisa que não está na Bíblia, isso é conversa. Você vai ver em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando abertamente do arrebatamento, do dia do arrebatamento, o rapto, né? E a gente vê que o arrebatamento vai ser uma figura do que aconteceu com Moisés e com o povo judeu no Êxodo, atravessando o Mar Vermelho, certo? Só que agora a gente vai atravessar essa dimensão e vai para o céu com Jesus, né? Nós vamos ser retirados da terra, né? E já há um aparato aí do anticristo sendo preparado para aplicar a mentira aí dos zumbis para os que ressuscitarem, e da abdução por ETs para aqueles que forem arrebatados. Então, eu quero dizer assim que o arrebatamento existe, vai acontecer, e é para a igreja, é para aqueles que creem. E aqueles que não creem no arrebatamento, né, pode ser que o arrebatamento não seja para você, ok? Ele é para a igreja fiel, a igreja de Cristo, a igreja que vai ser avisada divinamente, que vai entrar na arca antes, que vai ser pego pela mão do anjo e retirado de Sodoma. Se você não acredita assim, querido, pode ser que você tenha que passar por esse período de tribulação. Você tem que passar até pela grande tribulação. Agora, eu vou te dizer uma coisa, quem ficar para trás vai pagar com a sua própria vida, porque vai ter perseguição, sim. E para
ser salvo vai ter que adorar Jesus até o fim, até com a sua própria vida, porque no período da tribulação, esses 7 anos, o anticristo vai perseguir, vai matar muitos mesmo, e vai acontecer mesmo. Agora, vai ter gente que vai ser salva aqui durante esse período, né, que vai conseguir vencer mesmo com essas dificuldades, porque o Espírito Santo não vai estar mais, né, na igreja. A igreja não vai estar mais na terra, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, entendeu? Mas as pessoas que vão ficar aqui nesse período ainda vão ser salvas, mas vão ter que pagar com a vida, somente isso, certo? Então, se você não acredita no arrebatamento, né, que você muito provavelmente você vai passar esse período de 3 anos e meio ou 7 anos aí de perseguição, e você vai ter que encarar aí a perseguição do anticristo e vai ter que ficar firme até a morte, simples assim, né? E essas pessoas que vão ficar vão ver que vai realmente acontecer o arrebatamento, que a igreja vai sumir, que vai acontecer o caos na terra, e vão acordar, mas vai ser tarde, né? Vocês não vão acreditar agora, vão acreditar depois, se Deus assim permitir. Então, quero dizer isso. Você que sabe que o arrebatamento vai acontecer, fique alerta, porque realmente, a qualquer momento, o arrebatamento pode acontecer, né? A guerra está por acontecer, já foi aí notificado a todos que está pela frente aí para acontecer os 3 dias de escuridão, o grande terremoto, os sinais no céu, e as estrelas caindo. Então, com certeza, está próximo aí o arrebatamento de acontecer. E para vocês que não acreditam, segura aí o tranco, porque vocês vão ver a igreja subir e vão ficar. E vão ser perseguidos, e vão ter que aguentar todos esses 7 anos, né, que Deus conceder a vocês, até a volta finalmente de Cristo, com nós, a igreja, e com seus santos anjos para reinar 1000 anos. É simples assim. Se você crê, amém. Se você não crê, amém também, ok? Mas tem para todos os gostos e tamanho, né? Pode ser que você não seja escolhido para ser arrebatado. E aí? Né? Então, você não pode acreditar no arrebatamento. Então, você está um grande candidato a ficar os 7 anos com o anticristo. Eu não quero. Eu achava que ninguém gostaria de estar, mas há muita gente hoje que está descrendo do arrebatamento, está dizendo que vai passar toda a tribulação, a grande tribulação, tem que se preparar, fazer compra, vir uma casa na montanha, se preparar para a guerra, para o terremoto, maremoto, né? Amém. Se é assim a sua fé, pode ser que para você seja determinado passar dessa maneira. Eu sei o seguinte, que vai ter para todos os gostos e tamanhos, mas para aquele que crê, né, aquele que recebeu a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo e é fiel com o Senhor, esses aguarda o arrebatamento, a retirada da noiva. Fique firme, não escute isso não, porque se você foi eleito, querido, você não vai ser enganado, ok? E para vocês que ficarem, eu quero acreditar que durante esse período, depois que a igreja for retirada da terra, vocês vão perceber, né, que o arrebatamento era algo sério, bíblico, que aconteceu, e que isso vai fortalecer a fé de vocês, e vocês vão segurar firme até o fim, até a morte, ou até o final desse período de 7 anos, que vai ser inimaginável, no meu ponto de vista, e insuportável. Então, por isso, talvez eu creia no arrebatamento, esteja pronto para ser arrebatado, e você não. Mas eu quero pedir a Deus que você seja abençoado, que você que veja esse vídeo fique firme até o fim, porque
se você não for arrebatado, que você fique firme até o fim e não arrede pé de Jesus, porque vale a pena, né? Depois desses breve período de 7 anos, você vai poder estar com Cristo para sempre e reinar por 1000 anos. Então, vale a pena, ok? Então, tio Lu, é isso aí. Que Deus te abençoe, abençoe a todos e que todos possam, da melhor maneira possível, se preparar para as coisas que estão por vir. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir.